Adivinha quem perdeu um vídeo inteiro que já estava editado e era só postar? Se você disse eu, não você, você acertou. Eu fiz essa proeza. E aí agora eu vou regravar o outro vídeo, que não é esse, na verdade é o próximo. Eu não vou regravar ele agora porque eu acho que ainda tem um mínimo de dignidade, sabe? Aí eu vou falar sobre alguma outra coisa antes de eu voltar naquele assunto. Seguiremos adiante. Dá pra ver o negócio de limpar... Pera aí. Eu vim falar hoje sobre Stranger Things, essa série maravilhosa que eu odeio os criadores ao mesmo tempo que eu amo eles. Eu odeio eles por terem matado o meu personagem favorito, mas eu amo eles por terem criado a série. Então, assim, uma relação de amor e ódio com os Duffers. Mas eu perguntei lá no Instagram sobre o que eu falava, se eu simplesmente regravava o outro vídeo ou se eu falava sobre a quarta temporada de Stranger Things. A maioria votou pra falar sobre a quarta temporada, então cá estou eu. Só que eu fiquei muito em dúvida, porque eu fiquei pensando o que eu vou falar sobre a quarta temporada, porque assim, particularmente eu não tenho muito o que falar sobre ela, sabe? Tipo, é uma temporada muito boa, eu gostei bastante, especialmente porque tem o Ed. Mas falando sério, agora eu gostei bastante do enredo da temporada. A temporada toda em si tá muito bonita, assim, a fotografia tá tudo muito lindo, a temporada tá maravilhosa. Só que eu não tenho muitos comentários a tecer sobre ela, porque pra mim, na minha visão, foi uma temporada bem genérica de Stranger Things, assim, foi muito boa. Nos apresentou muita coisa do universo de Stranger Things e teve um final ali bem diferente das outras 3 temporadas, mas na minha visão foi bem genérico, assim. Foi uma coisa que eu já esperava da série e da história. Então, nesse ponto eu não tinha muito o que falar. Mas aí eu me lembrei de duas coisas. Sobre as fontes da temporada, no que cada elemento foi inspirado. E eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque, pelo menos pra mim, foi o que mais me chamou a atenção nessa temporada. Assim, eu amo Stranger Things, eu amei a temporada. Mas as fontes que os Duffers usaram me intrigou bastante. E eu vou falar sobre duas apenas. Uma envolvendo o Ed, que é o meu personagem favorito, assim como de 55% da população mundial nesse momento. E ninguém tá errado, o Ed é maravilhoso, vamos todos amar o Ed, obrigada. E a outra não é nada confirmada pelos Duffers, mas foi uma coisa que eu observei assistindo o volume 1 e que mais tarde a youtuber Jéssica Balucci também falou sobre isso e eu falei, por que não citar isso, né? Mas eu quero começar falando do Ed, porque ele, pelo menos assim, a fonte que inspirou ele é uma coisa confirmada que os Duffers falaram, então vamos falar sobre isso primeiro. Tá bom, pra quem não sabe, o Ed, ele foi inspirado numa pessoa real. O nome desse cara é Damian Wayne Eccles. Perdão se eu estiver falando errado. Sim, Damian Wayne igual o do Batman que tá aqui. Só que ao invés de A no final de Damian, é um E. Não vem ao caso agora. Enfim, os Duffers contaram que eles estavam querendo envolver essa questão de fanatismo ao ocultismo, ao satanismo, que rola muito lá nos Estados Unidos, assim. Não só lá, é claro, rola muito aqui também, mas pelo menos eu vejo mais lá, sabe? De quando acontece uma morte muito estranha e a galera começa a especular de que foi sacrifício pra Satã e que foi culto, coisa de seita. Então, eles queriam abordar isso nessa temporada e eles foram assistir um documentário chamado Paradise Lost. E esse documentário conta a história do trio satânico de West Memphis, que foi um caso que teve lá nos Estados Unidos. Eu vou falar bem por cima aqui do caso, não vou entrar em detalhes porque eu não sei. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre um caso criminal, talvez tenha interesse, mas não por agora, então vou falar bem por cima do caso. O caso basicamente foi 3 garotos ali na faixa etária de 8 anos que foram encontrados mortos na floresta próximo ao rio, ou dentro do rio, não me lembro exatamente agora.
mas eles foram encontrados nessa floresta. E aí foi iniciada ali uma investigação para descobrir quem tinha matado os garotos. O caso ele se passa ali na década de 90 e West Memphis, até onde eu me lembro, era uma cidade pequena e extremamente cristã conservadora. Então dá para imaginar mais ou menos como era o clima das pessoas que viviam ali. E aí, ali durante a investigação, os policiais acabaram chegando no Damien por puro preconceito. E por que eu digo que foi por puro preconceito? Porque o Damien, na época dos fatos, ele era um adolescente e ele era muito conhecido, julgado e criticado pela sociedade ali de West Memphis pelo seu estilo metalhead, pelo seu gosto pelo rock metal, né? Então ele era muito conhecido ali, ele era visto como um malfeitor, como um garoto problemático, um adorador de Satã, por ter esse estilo assim mais metaleiro, um cabelo longo preto, usar roupas pretas, curtir rock metal e tudo mais. Então, basicamente julgavam ele pela aparência. E ali, enquanto eles estavam investigando o caso desses 3 garotos, eles chegaram ao Damien por puro preconceito, e aí acabou que o Damien e outros 2 garotos, também conhecidos por esse estilo mais metaleiro, pelo menos até onde eu me lembro, eles foram condenados e chegaram a ser presos como os culpados desse crime, só que nenhuma das provas apontavam para eles. E um dos principais motivos deles terem prendido Damien é que quando eles foram interrogar ele deu alguns detalhes do crime, só que todos os detalhes do crime que ele deu eram detalhes que haviam sido expostos pela mídia, então o que passou nos noticiários, que teve nos jornais, então tudo que ele disse foi só o que foi divulgado pela imprensa. Mas mesmo assim eles falaram que ele sabia de detalhes do crime, então ele é o culpado, sabe? Aí prenderam ele. Eles ficaram cerca de 18 anos presos, se eu não me engano. Eles foram soltos mais tarde, mas ainda assim eles não foram inocentados. Na verdade, eles foram soltos a partir de um acordo que falava que eles assumiriam a culpa, mas poderiam pagar em liberdade, só pagando por trabalho comunitário, eu acho. Eu não sei direito os detalhes dessa parte. Mas basicamente foi isso, eles foram condenados, depois eles foram soltos depois de 18 anos na cadeia, se eu não me engano. E aí eles assistiram ao documentário desse caso, que é o Paradise Lost, e dali surgiu a ideia deles criarem o Ed, esse personagem que ele tem essa aparência de metaleiro, de garoto assustador, sei lá, líder de uma seita satânica, mas que na verdade é super gente boa, é um cara comum, super divertido, alto astral, só que ele tem um estilo fora do que é considerado comum pra época, né? E aí todo aquele movimento ali liderado pelo Jason, e a gente vê que o Jason até ele levanta muito essa questão da Bíblia, do cristianismo, é tudo uma referência ao caso, e o Ed foi realmente ali inspirado no Damien. E aí eu achei, eu descobri isso há pouco tempo, na verdade, eu achei muito interessante eles terem usado essa fonte pra criar o Ed, sabe? Eu fiquei bem surpresa, eu já conhecia o caso do Damien, mas aí eu revi pra relembrar como é que era depois que eu fiquei sabendo que o Ed realmente foi inspirado no caso. E aí eu achei que seria legal compartilhar isso aqui. Tá bom, mas vamos pra segunda fonte. A segunda fonte não é nada oficial. Os Duffers não chegaram, pelo menos não que eu tenha visto, não chegaram em nenhuma entrevista, em nenhum podcast e falaram, realmente é isso aqui, a gente se inspirou e tal, e essa é a fonte. Mas foi uma coisa que, como eu disse no começo, eu observei quando eu tava assistindo o volume 3. Meu Deus. Eu observei quando eu tava assistindo o volume 1. E aí, que mais tarde eu vi a Jéssica falando sobre isso e eu falei, vou pontuar isso lá no vídeo. Que é basicamente o quê? O modus operandi do Vecna e o que o Vecna em si representa. Quando eu tava assistindo o volume 1, eu observei que o Vecna atacava as pessoas através de seus traumas, né? Através de coisas que aconteceram, de situações traumáticas do passado dessas pessoas e sobre as quais elas se sentiam culpadas. Então eu pensei que o Vecna poderia ser ali uma alusão à depressão, que o seu modus operandi poderia ser uma alusão a todo o estado depressivo que uma pessoa que possui essa condição passa, né? Ele sofre com a doença.
E algumas coisas me levaram a pensar sobre isso, que foi justamente, primeiro, o fato do Vecna estar causando um trauma, né, pegar uma situação traumática que a pessoa se sente culpada sobre, e aí trazer aquilo ali, aquilo do passado, né, tipo assim, a pessoa passou por isso, foi traumático, mas aí ela já tá numa outra vibe, tá vivendo a vida dela ali normal, e aí o Vecna vem, ele traz isso de volta, e aí ele começa a colocar aquilo na cabeça da pessoa e a ficar martelando aquilo na cabeça da pessoa e fazendo ela se sentir mais e mais culpada, e a pessoa acaba ficando deprimida. A gente vê no caso da Chrissy que ela realmente ela já estava ali se deprimindo por causa de toda aquela situação, e ela já estava chegando a pontos extremos, que foi o ponto de procurar drogas, né, para tentar ali se aliviar dos terrores da sua mente. Tem também muito disso do Vecna ser um vilão que ataca somente a mente da pessoa, né? Ele é um vilão invisível que faz mal para a pessoa, mas que você não consegue ver ele ali, é só a pessoa que consegue porque tá dentro da cabeça dela. E também tudo o fato do Vecna usar, né, ali o trauma da pessoa para torturar ela durante um tempo e aí depois tirar a vida dela, seria também uma alusão ao suicídio, né? A pessoa que tem a depressão, ela fica carregando, ela fica ali remoendo aquela situação traumática e todos aqueles sentimentos ruins e negativos, e aí acaba ali tirando a própria vida meio que no desespero para tentar se livrar de todos aqueles sentimentos. Então, não é nada confirmado, os Duffers não falaram sobre isso, pelo menos não que eu tenha visto. Eu sou uma pessoa bem desligada dessas coisas, na verdade. Mas pelo menos foi algo que eu observei e que eu acho que muitos de vocês devem ter observado isso também. Que talvez o Vecna seja, e toda essa temporada, seja uma grande alusão à depressão, saúde mental e tudo mais. O que seria muito interessante se fosse confirmado, seria bem interessante, porque foi algo bem sutil, sabe? Não tirou o tom da série, mas foi algo bem sutil e que tava ali, que ajudou bastante a gente a pensar sobre isso, sabe? Eu achei interessante. Mas enfim, o vídeo foi esse. Eu agradeço se você viu até aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre a quarta temporada, se você, assim como eu, achou uma temporada genérica, mas ainda assim muito boa, ou se você achou, meu Deus, a melhor temporada de todas, ou se você não gostou tanto assim. Eu quero saber sua opinião, suas críticas, quero saber se você ama o Ed assim como eu. E não sei, me conta quais são as suas expectativas para a quinta temporada. Muito obrigada, eu vou agora regravar o vídeo que eu perdi. Um beijo para todos vocês e tchau!